O sol mal havia nascido quando Antônio Ferreira, 58 anos, acordou para mais um dia de trabalho. Como zelador do edifício Monte Belo, um luxuoso prédio comercial no centro de São Paulo, ele chegava sempre às 5h30 da manhã, muito antes dos advogados e executivos que ocupavam os escritórios de alto padrão. Depois de vestir seu uniforme azul com o nome bordado no bolso, Antônio organizou seu carrinho de limpeza e começou sua rotina diária. O céu nublado anunciava chuva, e São Paulo acordava envolta em uma névoa cinzenta típica do outono. Antônio observava a cidade despertar enquanto limpava meticulosamente o saguão de mármore do edifício. Seus movimentos eram precisos e eficientes, resultado de 15 anos dedicados àquele trabalho. Às 8h45, começaram a chegar os primeiros ocupantes do prédio. Entre eles, destacava-se Renato Meirelles, 35 anos, sócio proprietário do escritório Meirelles & Associados, que ocupava o 15º andar. Alto, sempre vestido, com ternos impecáveis e portando uma pasta de couro italiana, Renato era conhecido por sua arrogância e pela forma como tratava os funcionários do edifício. "Bom dia, doutor. Renato", cumprimentou Antônio como fazia todas as manhãs. Renato apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos do celular. Era a forma mais cordial que conseguia ser com os funcionários que considerava inferiores. O dia transcorria normalmente até que, às 14h30, Antônio foi chamado para limpar um café derramado no corredor do 15º andar. Ao chegar lá, encontrou que uma reunião em andamento na sala de conferências, cujas paredes de vidro permitiam visualizar o que acontecia lá dentro. Renato e seus sócios recebiam um importante cliente, o empresário Paulo Mendonça, dono de uma rede de hospitais privados. Enquanto Antônio limpava discretamente o corredor, a reunião ficava cada vez mais tensa. Através das paredes de vidro, era possível ver gestos de frustração. De repente, a porta se abriu e Renato saiu visivelmente irritado, seguido pelo cliente e outros advogados. "Não acredito que estamos prestes a perder esse caso por falta de uma estratégia melhor", exclamou Paulo Mendonça. "Talvez devêssemos procurar outro escritório." Foi nesse momento que o destino interveio. Antônio, que ainda limpava o café derramado, inadvertidamente deixou seu balde de água tombar quando Renato esbarrou nele ao passar rapidamente pelo corredor. A água se espalhou, molhando os sapatos italianos de Renato e os documentos que haviam caído de sua pasta. "Mas que incompetência!" gritou Renato, seu rosto vermelho de raiva. "Você tem alguma ideia do prejuízo que acabou de causar? Esses documentos são para um caso milionário?" Antônio, constrangido, abaixou-se para recolher os papéis molhados. "Me desculpe, doutor. Foi um acidente", disse ele, tentando manter a dignidade. "Acidente? Isso é incompetência. Como alguém tão incapaz consegue manter um emprego? Devia voltar para a escola antes de trabalhar em um lugar como este." O corredor ficou em silêncio, todos observando a humilhação pública. O cliente, Paulo Mendonça, parecia desconfortável com a situação, mas não interveio. Outros advogados olhavam para o chão, evitando contato visual. Enquanto recolhia os papéis molhados, Antônio notou algo nos documentos que passavam por suas mãos. Apesar da água, ele conseguiu identificar falhas graves na estratégia jurídica que estava sendo proposta para o caso. "Com licença, doutor." "Renato", disse Antônio, hesitante. "Acho que posso ter notado algo nestes documentos que... Agora o zelador acha que entende de direito." Renato gargalhou, olhando para seus colegas em busca de aprovação. "Vai me dizer que estudou na USP também?" Antônio engoliu seco, mas algo em seu olhar mudou. Uma centelha de dignidade surgiu em seus olhos cansados. "Na verdade, doutor, eu me formei em Direito pela USP em 1989. Fui advogado por quase uma década antes de..." Ele hesitou. "Antes de circunstâncias pessoais me levarem a outros caminhos." O corredor, antes silencioso pela tensão, agora estava mudo pelo choque. Renato ficou sem reação por alguns segundos, até que soltou uma risada forçada. "E eu sou o rei do Brasil. Volte ao seu trabalho e agradeça por eu não pedir sua demissão hoje mesmo." Paulo Mendonça, o cliente, que até então observava a cena com desconforto, deu um passo à frente. "Espere um momento", disse ele, virando-se para Antônio. "O que você notou nos documentos?" Renato tentou interromper,
mas o empresário levantou a mão, pedindo silêncio. Antônio hesitou, mas então, com uma confiança que parecia emergir de décadas passadas, começou a explicar. O senhor está sendo processado com base no artigo 951 do Código Civil sobre responsabilidade médica. Mas pela natureza do caso, vejo que eles estão ignorando a possibilidade de invocar o artigo 14, quarto parágrafo do Código de Defesa do Consumidor, que isenta profissionais liberais da responsabilidade objetiva. Além disso, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.720 e 1.705 favoreceria completamente sua defesa. Um silêncio absoluto tomou conta do corredor. Renato empalideceu. O cliente, Paulo Mendonça, olhava para Antônio com uma mistura de surpresa e interesse. Ninguém percebeu a chuva que começava a cair lá fora, marcando o fim daquele dia que mudaria para sempre as vidas de Antônio e Renato. A manhã seguinte amanheceu com o céu limpo após a tempestade da noite anterior. Antônio chegou ao trabalho no horário habitual, certo de que enfrentaria as consequências do incidente do dia anterior. Para sua surpresa, ao entrar no saguão, encontrou Paulo Mendonça, o empresário e cliente do escritório Meirelles e Associados, esperando por ele. "Senhor Antônio, podemos conversar?" perguntou Paulo, estendendo a mão em um gesto respeitoso que Antônio raramente recebia dos ocupantes do prédio. Eles se sentaram em um canto discreto do saguão. Paulo foi direto ao ponto. "Ontem você demonstrou um conhecimento jurídico impressionante. Não consigo parar de pensar nisso. Gostaria de entender sua história." Antônio hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Há anos não falava sobre seu passado. Por um momento, seu olhar vagou pelo saguão luxuoso, como se buscasse coragem nas paredes de mármore. "Foi há muito tempo", começou ele. "Me formei na USP em 1989, entre os melhores da turma. Trabalhei no escritório Almeida, Prado e Ferreira. Meu sobrenome está lá. Eu era um dos sócios fundadores." Paulo arregalou os olhos. Almeida, Prado e Ferreira? Aquele que foi um dos maiores escritórios de São Paulo nos anos 90? Antônio assentiu, um sorriso triste nos lábios. "Exatamente. Tínhamos mais de 50 advogados. Eu era especialista em direito civil e empresarial." "E o que aconteceu?" perguntou Paulo, genuinamente intrigado. Antônio respirou fundo. O barulho da cidade lá fora parecia diminuir enquanto ele reunia coragem para contar sua história. "Em 1998, minha esposa Clara foi diagnosticada com câncer terminal. Tínhamos 2 filhos pequenos, Miguel com 7 anos e Sofia com 5. Clara precisava de tratamentos caríssimos nos Estados Unidos, nossa única esperança. Meu sócio, Ricardo Almeida, estava desviando dinheiro do escritório. Quando descobri, ele me deu um ultimato. Ou eu ficava em silêncio, ou ele me denunciaria por um erro que cometi em um caso anterior. Um documento que assinei sem verificar devidamente e que continha informações falsas." Antônio fez uma pausa, seus olhos marejados. "Eu precisava do dinheiro para o tratamento de Clara. Fiquei em silêncio, mas minha consciência não me deixava em paz. 6 meses depois, denunciei Ricardo às autoridades. Ele foi preso, mas antes disso, cumpriu sua promessa. Apresentou provas do meu erro, manipuladas para parecer que eu tinha conhecimento da falsidade. Perdi minha licença para advogar, fui processado, perdi quase tudo o que tinha pagando indenizações." Paulo ouvia atentamente, seu rosto revelando compaixão. "Clara faleceu em 2000. Os tratamentos atrasaram, mas não puderam salvá-la. Fiquei sozinho com 2 crianças, sem profissão, com dívidas. Tentei recorrer da decisão que cassou minha licença, mas sem sucesso. Vendia seguros, fui porteiro, fiz de tudo para sustentar meus filhos. Há 15 anos, consegui o emprego de zelador aqui. Paga o suficiente, é estável. Meus filhos puderam estudar." "E onde estão seus filhos agora?" perguntou Paulo. O rosto de Antônio se iluminou pela primeira vez. "Miguel se formou em medicina na Unifesp, está fazendo residência em oncologia. Sofia se formou em direito, como eu.
Trabalha em um escritório no Rio de Janeiro. Eles sabem do seu passado como advogado? Sabem tudo. Cresceram vendo os livros de direito que guardo em casa, ouvindo minhas explicações. Às vezes, Sofia ainda me liga para discutir casos. Paulo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a tal história. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam dentro de seus edifícios. Antônio, o que você acha de retornar ao direito? Antônio deu uma risada amarga. Impossível! Minha licença foi cassada permanentemente. Processos podem ser reabertos, especialmente considerando que o principal acusador já foi condenado por fraudes. Conheço pessoas no Conselho de Ética da OAB com os recursos certos. Antônio sentiu seu coração acelerar pela primeira vez em anos. A possibilidade era tão remota, mas ainda assim... Por que você faria isso por mim? Perguntou desconfiado. Primeiro, porque o que vi ontem foi impressionante. Segundo, porque preciso de um advogado que pense fora da caixa para meu caso. E terceiro, porque acredito que injustiças devem ser corrigidas quando possível. Naquele momento, o elevador se abriu e Renato Meirelles saiu, parando abruptamente ao ver seu cliente conversando com o zelador. Seu rosto demonstrava uma mistura de surpresa e irritação. Sênior Mendonça? O que faz aqui tão cedo? Nossa reunião está marcada para as 10 horas, disse Renato, ignorando completamente a presença de Antônio. Paulo se levantou, ajeitando o terno. Vim tratar de um assunto pessoal. Na verdade, estou reconsiderando nossa parceria, doutor. Meirelles, terei uma resposta definitiva para o senhor até o final do dia. Renato empalideceu, lançando um olhar furioso para Antônio. Isso tem algo a ver com o incidente de ontem? Porque, se for o caso, preciso lembrá-lo que um zelador sem qualificações... Dr. Meirelles, interrompeu Paulo, sugiro que pesquise sobre o caso Almeida Prado em Ferreira de 1998 antes de fazer qualquer comentário sobre as qualificações do Sr. Antônio. Tenha um bom dia. Paulo saiu, deixando Renato confuso e Antônio surpreso com o rumo que sua vida estava tomando após tantos anos de resignação. 2 semanas se passaram desde o encontro com Paulo Mendonça. A vida de Antônio continuava aparentemente a mesma: acordar de madrugada, vestir o uniforme azul, manter o prédio impecável. Mas algo havia mudado dentro dele. Uma chama adormecida por 2 décadas havia sido reacesa. Era uma quarta-feira chuvosa, quando Antônio recebeu uma ligação de um número desconhecido durante seu intervalo de almoço. Do outro lado da linha, a voz de Paulo Mendonça soava animada. Antônio, preciso que venha ao meu escritório hoje às 18 horas. Tenho novidades. O endereço ficava na Avenida Paulista, no coração financeiro de São Paulo. Após seu turno, Antônio trocou o uniforme por uma camisa simples e calça social, suas melhores roupas, e pegou o metrô até lá. O escritório de Paulo ocupava um andar inteiro de um edifício moderno. Ao entrar na sala de reuniões, Antônio encontrou não apenas Paulo, mas também uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, com óculos de armação grossa e uma postura que emanava autoridade. Antônio, esta é a doutora Helena Vasconcelos, presidente da Comissão de Ética da OAB-SP. Encontrei algo que acho que vai lhe interessar. Ela entregou a Antônio uma pasta amarelada. Estava reorganizando arquivos antigos quando encontrei este documento. É o caso original contra o senhor de 1998. Antônio abriu a pasta com mãos levemente trêmulas. Entre os papéis, encontrou um envelope selado com a inscrição a ser aberto apenas após minha morte. Ricardo Almeida. Este envelope nunca foi incluído no processo, explicou Teresa. Chegou dias depois de sua conclusão e ficou perdido nos arquivos. Naquela noite, em seu apartamento, rodeado por Sofia, Miguel e amigos próximos, Antônio abriu o envelope. Dentro, uma carta manuscrita. Antônio, quando ler isto, já terei partido. O que fiz com você foi imperdoável. Falsifiquei provas, manipulei testemunhos,
Destruí sua carreira por medo de que você destruísse a minha. Clara não merecia perder os tratamentos. Seus filhos não mereciam perder o pai que tinham. Vivia atormentado por isso. Esta confissão talvez chegue tarde demais para reparar os danos, mas não posso partir sem ao menos tentar corrigir meu pior erro. Ricardo. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Antônio. Sofia segurou sua mão. Você sempre disse que um dia a verdade viria à tona, pai. Semanas depois, em uma cerimônia solene, a OABSP realizou um pedido formal de desculpas, estabelecendo ainda uma bolsa de estudos em nome de Clara Ferreira para alunos carentes de direito. No encerramento de sua última aula do semestre, Antônio compartilhou uma reflexão final com seus alunos. Há uma dignidade que ninguém pode tirar de vocês. Nos momentos mais difíceis, quando parecer que tudo está perdido, lembrem-se: o que define um advogado não é o endereço de seu escritório ou o valor de sua hora de trabalho. É sua integridade, sua dedicação à justiça e sua capacidade de manter a humanidade mesmo nas batalhas mais duras. Enquanto os alunos se levantavam em uma ovação espontânea, Antônio avistou, no fundo da sala, uma figura familiar, o antigo síndico do edifício Montebello, que o havia contratado como zelador quando ninguém mais lhe dava oportunidades. O círculo estava completo. De advogado a zelador e de volta à advocacia, sua jornada havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de todos que cruzaram seu caminho. Ao sair da universidade naquela tarde, sob o pôr do sol paulistano, Antônio pensou em Clara. Espero que esteja orgulhosa, sussurrou, para o céu alaranjado, sentindo uma paz que buscava há mais de 2 décadas. Apresentou Paulo. Helena estendeu a mão com firmeza. Sênior Ferreira, analisei seu caso minuciosamente nas últimas semanas. Encontramos inconsistências graves no processo que levou à cassação da sua licença. Antônio sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa. O que isso significa exatamente? Significa, continuou Helena, que há evidências suficientes para reabrir seu caso. Ricardo Almeida, antes de falecer na prisão há 5 anos, deixou uma confissão escrita admitindo ter forjado provas contra o senhor. Confissão? A voz de Antônio saiu quase como um sussurro. Paulo interveio. Contratei investigadores privados. A confissão estava com a ex-esposa de Ricardo, que nunca a tornou pública por medo de perder a pensão que ainda recebia do espólio dele. Helena abriu uma pasta e empurrou alguns documentos na direção de Antônio. Isso é um pedido formal de revisão do seu caso. Se assinar hoje, posso garantir uma audiência especial na próxima semana. Considerando as novas evidências, há uma grande possibilidade de que sua licença seja restaurada com um pedido formal de desculpas da ordem. Antônio olhou para os papéis, sua visão ligeiramente embaçada pelas lágrimas que se formavam. 22 anos de injustiça poderiam ser corrigidos com uma assinatura. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Perguntou ainda incrédulo. Por que você nunca tentou limpar seu nome? Respondeu Helena. Nossos registros mostram que você recorreu uma vez e depois desistiu. E porque agora temos evidências concretas que não existiam antes. Antônio pensou em Clara, em como ela sempre acreditou em sua inocência. Pensou em seus filhos, que cresceram vendo o pai como um exemplo de resiliência, não de derrota. Com a mão trêmula, assinou os documentos. O que acontece agora? Perguntou. Agora, disse Paulo com um sorriso, você se prepara para voltar à advocacia e eu tenho uma proposta para você. A semana seguinte passou como um turbilhão. A audiência na OAB foi marcada para sexta-feira. Antônio pediu dispensa do trabalho, alegando problemas pessoais. Durante esses dias, revisitou seus velhos livros de direito, atualizou-se sobre mudanças na legislação e jurisprudência recentes. Sua filha Sofia veio do Rio especialmente para a audiência, trazendo consigo o orgulho e a esperança de ver o pai restaurado à profissão que sempre amou. Pai, não importa o resultado, quero que saiba que você sempre foi meu maior exemplo, disse Sofia na noite anterior, enquanto reviam juntos os argumentos para a audiência. A sala do Conselho de Ética estava lotada naquela manhã. Casos de revisão eram raros e despertavam o interesse da comunidade jurídica. Para surpresa de Antônio, vários rostos conhecidos estavam lá.
antigos colegas de faculdade, advogados com quem trabalhou e até mesmo alguns moradores do edifício Montebello, curiosos após ouvirem rumores sobre o zelador que já foi advogado. Entre eles, sentado na última fileira, estava Renato Meireles, com uma expressão indescritível no rosto. A audiência durou 3 horas. Documentos foram apresentados, testemunhas ouvidas, argumentos expostos. Antônio falou por último, sua voz firme apesar do nervosismo. Não estou aqui para buscar vingança ou compensação pelos anos perdidos. Estou aqui pela justiça, pela verdade e pela oportunidade de praticar novamente a profissão que escolhi por vocação. Posso ter perdido minha licença, mas nunca perdi meu conhecimento, minha ética ou meu amor pelo direito. Quando o Tanis do conselho se retirou para deliberar, Sofia segurou a mão do pai com força. 1 hora depois, o veredito. Por unanimidade, a licença de Antônio Ferreira seria restaurada, com um pedido formal de desculpas da OAB por falhas no processo original. A sala irrompeu em aplausos. Sofia abraçou o pai, ambos chorando abertamente. Paulo Mendonça se aproximou, estendendo a mão. Parabéns, Dr. Ferreira. Está pronto para sua nova vida. Ao sair da sala, Antônio se deparou com Renato, que parecia estar esperando por ele. Sênior Ferreira, eu não sabia, começou Renato, visivelmente desconfortável. Agora sabe, respondeu Antônio simplesmente sem rancor. Gostaria de conversar com o senhor sobre um possível... Renato hesitou. Um possível lugar no nosso escritório? Paulo, que observava a cena, interveio. Receio que chegou tarde, Dr. Meireles. O Dr. Ferreira já aceitou uma posição como consultor jurídico sênior nas empresas Mendonça. A menos, é claro, que ele prefira sua oferta. Antônio olhou para Renato, não com superioridade, mas com serenidade. Obrigado pela oferta, Dr. Meireles. Mas acredito que ambos sabemos que não seria o melhor arranjo. Enquanto saíam do prédio, Sofia perguntou ao pai: Você realmente vai trabalhar para o Sr. Mendonça? Antônio sorriu, olhando para o céu de São Paulo, agora surpreendentemente azul. Por enquanto, mas tenho outros planos para o futuro. 3 meses se passaram desde que Antônio recuperou sua licença para advogar. Agora, como consultor jurídico nas empresas Mendonça, ele analisava o caso que havia notado naquele dia fatídico. Uma ação contra o Hospital Vida Nova. Paulo entrou em seu escritório na Faria Lima com expressão preocupada. Antônio, a audiência foi marcada para daqui a 3 semanas. E tem mais, o escritório Meireles assumiu a defesa da família. Renato vai pessoalmente representá-los? Perguntou Antônio. Sim, aparentemente, ele tem algo a provar. Nas semanas seguintes, Antônio mergulhou no caso, revisou prontuários, entrevistou médicos e consultou especialistas. Sofia ligava diariamente do Rio, oferecendo insights, enquanto Miguel ajudava a interpretar termos técnicos. Na véspera da audiência, Renato apareceu em seu escritório. Vim propor um acordo. Meus clientes aceitariam 2 milhões, metade do valor inicial. Antônio sorriu. Isso não é uma proposta, é uma admissão de que seu caso tem falhas. Não seja prepotente. Você ficou 20 anos fora do jogo. Os princípios não mudaram, respondeu Antônio. Nossa proposta continua. R$300 mil por danos morais, sem admissão de negligência. Nos vemos no tribunal, desafiou Renato ao sair. Na manhã seguinte, o Fórum João Mendes Júnior estava cheio. Paulo Mendonça aguardava confiante na primeira fileira. Do outro lado, a família da paciente, um marido de meia-idade e 2 filhos adolescentes, acompanhados por Renato. Renato apresentou o caso primeiro com retórica impecável. Vossa Excelência, a senhora Maria Luísa, 42 anos, entrou no hospital com uma apendicite aguda e saiu em um caixão. Quando chegou sua vez, Antônio olhou primeiro para a família, depois para o juiz. Meritíssimo. As evidências demonstram claramente que não houve negligência. Com precisão, Antônio revelou que a paciente não foi admitida com simples apendicite, mas com ruptura já existente não diagnosticada em outro hospital.
Apresentou depoimentos da equipe médica e jurisprudência do STJ estabelecendo que a obrigação médica é de meio, não de resultado. Renato parecia desconcertado. Seu caso, aparentemente sólido, havia sido metodicamente desmontado. Durante o recesso, Antônio se aproximou da família da paciente no corredor. Sei que nada aliviará sua dor, mas acreditem, a equipe médica fez tudo o possível. O juiz Marcos Silveira anunciou sua decisão. Este tribunal conclui que não há elementos para caracterizar negligência médica. No entanto, reconheço o sofrimento da família e determino indenização por danos morais de R$300 mil. Saindo da sala, Antônio encontrou o olhar de Renato. Não havia triunfo em seus olhos, apenas respeito relutante. A vitória no caso do Hospital Vida Nova colocou Antônio novamente no mapa do mundo jurídico paulistano. Seu telefone não parava de tocar com convites para palestras e propostas de trabalho. "Você virou uma celebridade, pai", brincou Sofia durante uma videochamada. "Tem até um grupo no Facebook chamado Fã Clube do Advogado Zelador." Antônio riu, ajustando os óculos. "Não quero ser celebridade, só quero fazer o que sempre amei." Seu apartamento em Pinheiros havia se transformado em um pequeno escritório improvisado. Pilhas de processos, livros jurídicos e post-its coloridos ocupavam cada superfície disponível. Paulo Mendonça havia dado a ele liberdade para aceitar casos particulares, além de seu trabalho como consultor. Numa manhã de sábado, enquanto revisava um caso, a campainha tocou. Era Dona Zulmira, 68 anos, que havia sido sua vizinha em Itaquera. "Seu Antônio", disse ela, visivelmente nervosa. "Desculpe incomodar, mas o senhor é a única pessoa que pode me ajudar." Dona Zulmira explicou que estava sendo despejada do apartamento onde vivia há 30 anos. O prédio havia sido vendido e os novos proprietários estavam utilizando manobras legais para remover os moradores antigos que tinham aluguéis abaixo do valor de mercado. "Eles dizem que é tudo legal, mas deram só 30 dias para sairmos. Tenho meus remédios, minha vida toda lá." Antônio a ouviu atentamente, fazendo anotações. "Dona Zulmira, isso não é apenas questionável legalmente, é imoral. Vou representá-la e aos outros moradores. E não se preocupe com honorários." Nas semanas seguintes, Antônio visitou o antigo prédio várias vezes, reunindo-se com os moradores na sala de Dona Zulmira. Juntos, revisavam documentos, ouviam gravações de ameaças veladas dos representantes da construtora, coletavam provas de assédio imobiliário. O caso chegou à imprensa. Ex-zelador advogado defende idosos contra gigante do mercado imobiliário. Era a manchete do jornal local. A história comoveu a opinião pública. Em uma tarde chuvosa, enquanto saía do fórum após protocolar uma medida liminar, Antônio foi abordado por uma mulher elegante. "Doutor Ferreira, sou Cristina Almeida." Antônio parou, surpreso. "Da Almeida, Prado", começou ele. "Sim, filha de Ricardo Almeida. Precisamos conversar." Em um café próximo, Cristina foi direta. "Meu pai arruinou sua vida e a nossa família. Assumi o escritório após sua morte, tentando reconstruir nossa reputação. Vi o que você está fazendo pelos moradores do Residencial São Jorge. Quero oferecer os recursos do nosso escritório para ajudar." Antônio a observou em silêncio, memórias dolorosas ressurgindo. "Por quê?" perguntou finalmente. "Porque é o certo e porque tenho tentado consertar os erros do meu pai há anos." 3 dias depois, uma bateria de advogados do escritório Almeida e Associados uniu-se a Antônio. A construtora, percebendo a batalha difícil que enfrentaria, propôs um acordo. Os moradores poderiam permanecer pelo menos mais 5 anos no prédio, com reajustes controlados, ou receberiam indenizações adequadas para se realocarem. Quando Antônio comunicou a vitória aos moradores, na sala apertada de Dona Zulmira, houve lágrimas e abraços. Uma senhora, de 75 anos, segurou suas mãos com força. "Quando era zelador, você cuidava do prédio. Agora, cuida das pessoas. Sempre foi sua verdadeira vocação." Na saída, Cristina Almeida aguardava na calçada. "Esse foi só o começo, não foi?" perguntou ela. Antônio contemplou a rua simples de seu antigo bairro, sentindo uma clareza que não experimentava há décadas. "Sim,
Acho que encontrei meu novo propósito. 6 meses depois da vitória no caso do Residencial São Jorge, a vida de Antônio havia tomado um rumo inesperado. A parceria com Cristina Almeida evoluiu para um projeto ambicioso, um núcleo de advocacia social dentro do tradicional escritório Almeida em Associados. O Núcleo Justiça para Todos, como foi batizado, ocupava um andar inteiro do prédio na Paulista. Ali, Antônio liderava uma equipe de jovens advogados dedicados a causas sociais, enquanto continuava como consultor das empresas Mendonça. Você abriu mão de uma fortuna ao rejeitar ser sócio integral, comentou Paulo Mendonça durante um almoço. Dinheiro nunca foi minha prioridade, respondeu Antônio. E você já me paga muito bem como consultor. Numa tarde abafada de fevereiro, Antônio reuniu sua equipe para discutir um novo caso. Uma comunidade na periferia de São Paulo, ameaçada pelo rompimento iminente de uma barragem de rejeitos industriais. A empresa está ignorando laudos técnicos há anos, explicou Marcela, uma advogada recém-formada. Mas tem conexões políticas poderosas. E os moradores não têm para onde ir, acrescentou Lucas, outro advogado da equipe. Muitos construíram suas casas com as próprias mãos. Antônio escutava atentamente, fazendo anotações. A sala estava cheia de energia e indignação. Precisamos de uma estratégia em 2 frentes, disse ele finalmente, jurídica e midiática. A equipe trabalhou incansavelmente nas semanas seguintes. Obtiveram uma liminar emergencial, obrigando a empresa a reforçar a barragem imediatamente, enquanto pressionavam por uma realocação segura para os moradores. O caso atraiu atenção nacional quando descobriram documentos provando que executivos da empresa conheciam o risco há anos e haviam ocultado laudos técnicos das autoridades. Numa noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Dr. Ferreira? Aqui é Rafael Meirelles. Rafael? Filho do Renato? Perguntou Antônio, surpreso. Sim, eu vi a reportagem sobre o caso da barragem. Sou especialista em direito ambiental. Gostaria de oferecer minha ajuda. Seu pai sabe disso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não exatamente. Temos visões diferentes sobre a função social da advocacia. No dia seguinte, Rafael, um jovem de 28 anos que carregava a aparência altiva do pai, mas não sua arrogância, reuniu-se com a equipe. Seus conhecimentos técnicos e sua rede de contatos na área ambiental foram cruciais para fortalecer o caso. Em uma manhã chuvosa, enquanto Antônio e Rafael preparavam-se para uma audiência decisiva, Renato Meirelles apareceu inesperadamente na porta do escritório. "Posso falar com vocês dois?", pediu com uma expressão difícil de decifrar. Na sala de reuniões, Renato foi direto ao ponto. "Vim oferecer apoio ao caso da barragem. Meirelles e Associados representou essa empresa por anos. Temos informações internas que podem ser úteis." Antônio e Rafael trocaram olhares surpresos. "O que mudou, Renato?", perguntou Antônio. "Talvez eu esteja ficando velho. Ou talvez meu filho tenha razão sobre algumas coisas", respondeu, olhando para Rafael com um misto de orgulho relutante e preocupação. Além disso, essa empresa ultrapassou todos os limites éticos aceitáveis. A estratégia conjunta funcionou. 2 semanas depois, a empresa assinou um acordo histórico: investimentos imediatos na segurança da barragem, indenizações justas para a comunidade e um fundo milionário para a recuperação ambiental da região. Após a audiência final, enquanto a equipe comemorava, Antônio observava pela janela a vista de São Paulo. Rafael se aproximou. "Sabe, meu pai nunca admitirá, mas sua história mudou algo nele." Antônio sorriu. "Às vezes, o impacto mais importante que causamos é aquele que nunca chegamos a ver completamente." Naquela noite, em seu apartamento, Antônio recebeu uma mensagem de Sofia com uma reportagem sobre o caso. Na manchete, grupo de advogados liderado por ex-zelador consegue vitória histórica para a comunidade vulnerável. Abaixo havia uma nota pessoal de sua filha. "Mamãe estaria tão orgulhosa, pai. Eu estou." 1 ano depois da vitória no caso da barragem, o Núcleo Justiça para Todos
havia crescido significativamente. Antônio dirigia agora uma equipe de 15 advogados, incluindo Rafael Meirelles, que havia deixado o escritório do pai para se juntar ao projeto. Numa tarde ensolarada de setembro, Antônio recebeu um telefonema inesperado. "Antônio, é Renato. Preciso da sua ajuda." O pedido surpreendeu Antônio. Apesar da colaboração no caso da barragem, sua relação com Renato permanecia distante e formal. Concordaram em se encontrar no fim do dia no Parque do Ibirapuera. Antônio encontrou Renato sentado em um banco, observando o pôr do sol refletir no lago. Seu semblante era abatido, diferente da postura confiante que sempre mantinha. "Obrigado por vir", disse Renato. "O que aconteceu?" perguntou Antônio, sentando-se ao seu lado. Renato respirou fundo. "Estou sendo investigado pela OAB. Acusações de conduta antiética em um caso de 10 anos atrás. Alguém está determinado a destruir minha reputação." "E por que procurar minha ajuda?" "Temos histórias complicadas." "Porque você entende o que é perder tudo e porque, apesar de nossas diferenças, sei que você é um homem íntegro." Antônio permaneceu em silêncio por alguns instantes, organizando seus pensamentos enquanto observava uma família alimentando os patos do lago. "Conte-me tudo." "Sem omissões", disse finalmente. Nas semanas seguintes, Antônio mergulhou no caso de Renato, revisando documentos, entrevistando pessoas envolvidas, investigando possíveis motivações por trás das acusações. Sua investigação revelou que as denúncias contra Renato haviam sido orquestradas por um antigo cliente insatisfeito com um acordo de anos atrás. Um empresário com conexões suficientes para manipular evidências e influenciar testemunhas. Uma noite, enquanto revisavam documentos no escritório vazio, Renato confessou: "Cometi muitos erros na minha carreira, Nemo Antônio. Priorizei sucesso e dinheiro acima de tudo. O modo como tratei você naquele dia reflete o homem que eu era." "E que homem é você agora?" perguntou Antônio. "Alguém tentando encontrar um equilíbrio, tarde demais talvez. Meu filho escolheu seu caminho, não o meu. Isso me fez questionar muitas coisas." No dia da audiência na OAB, Antônio apresentou evidências claras de que as acusações eram fabricadas, demonstrando inconsistências nas datas, contradições nos depoimentos e o histórico problemático do denunciante. Concluiu sua defesa com palavras medidas. "Não estou aqui defendendo todas as escolhas profissionais do Dr. Meirelles. Estou defendendo o princípio de que mesmo advogados controversos merecem um processo justo, baseado em fatos, não em vingança pessoal." O Conselho de Ética decidiu arquivar o caso por insuficiência de provas concretas. Na saída, Renato parecia aliviado, mas não exultante. "Como posso agradecer?" perguntou a Antônio. "Não precisa, mas há algo que pode fazer." "O quê?" "Lembra-se de quando me disse que as regras haviam mudado?" Estava parcialmente certo. O mundo jurídico mudou, mas nem sempre para melhor. Precisamos de mais advogados experientes, ensinando ética aos novos, não apenas técnicas para vencer. Uma semana depois, Antônio recebeu uma ligação de Rafael. "Meu pai acaba de anunciar um programa de mentoria pro bono para advogados recém-formados de comunidades carentes e está doando para um fundo de bolsas de estudo em direito." Antônio sorriu ao desligar o telefone. Pela janela de seu escritório, observava os arranha-céus de São Paulo brilhando contra o céu noturno, pensando nas estranhas reviravoltas que a vida proporciona. 2 anos haviam se passado desde a defesa de Renato. O Núcleo Justiça para Todos havia se transformado em uma ONG independente, mantendo parcerias com os escritórios Almeida e Meirelles, mas com autonomia para selecionar casos e estratégias. Em um sábado ensolarado, Antônio, agora com 62 anos, estava na formatura de uma turma especial de direito. Estudantes de comunidades carentes que haviam recebido bolsas do programa criado após sua conversa com Renato. Após a cerimônia, enquanto conversava com alguns formandos, Antônio foi surpreendido por uma jovem de aproximadamente 25 anos. "Doutor Ferreira? Sou Juliana Campos." O sobrenome imediatamente o transportou de volta ao tribunal anos atrás. "Campos, você é..." "Filha de Maria Luísa Campos, o caso do Hospital Vida Nova", confirmou ela. "O senhor defendeu o hospital contra a nossa família." Antônio sentiu um nó na garganta. "Juliana, eu..."
Não vim cobrar nada, interrompeu ela com um sorriso suave. Vim agradecer. Depois daquele dia no tribunal, comecei a me interessar por direito médico. Pesquisei sobre o senhor, sua história. Foi minha inspiração para estudar direito. Antônio a olhava sem palavras. Meu pai sempre disse que o senhor foi o único advogado que o tratou com dignidade naquele dia difícil. Que defendeu o hospital, mas nunca desrespeitou nossa dor. Um mês depois, Juliana Campos tornou-se a mais nova advogada do núcleo, especializada em mediação de conflitos médicos e hospitalares. No mesmo período, Antônio recebeu um convite inesperado. A Faculdade de Direito da USP oferecia-lhe uma cadeira como professor visitante de ética jurídica e responsabilidade social. Fechar o círculo voltando à USP? É poético, pai, comentou Sofia, agora uma advogada respeitada no Rio de Janeiro. Em sua aula inaugural, o auditório estava lotado. Nas primeiras fileiras, rostos familiares: Paulo Mendonça, Cristina, Almeida, Renato e Rafael Meirelles, Sofia e Miguel, que havia concluído sua residência médica. Ao fundo, para sua surpresa, diversos funcionários do edifício Montebello, incluindo o novo zelador que o substituíra. Antônio iniciou sua aula com uma pergunta simples: o que significa realmente vencer na advocacia? Por 2 horas, compartilhou não teorias abstratas, mas lições práticas sobre dignidade, ética e o verdadeiro propósito do direito, ilustradas com histórias de sua jornada em comum. Nunca saberemos completamente o impacto de nossas ações, concluiu. O zelador humilhado pode ser um advogado brilhante. O advogado arrogante pode encontrar redenção. A filha de uma cliente que perdemos no tribunal pode se tornar nossa aliada mais valiosa. A vida é feita dessas reviravoltas improváveis que nos lembram que humildade e respeito são sempre o caminho mais sábio. Após a aula, enquanto conversava com estudantes ansiosos por mais histórias, Antônio foi abordado por uma senhora idosa. Professor Ferreira? Sou Tereza Oliveira, do setor de arquivos da OA.